Sexta questão de física da FUVEST 2023, uma clássica questão de física envolvendo pêndulos. Nós temos duas esferas de massas iguais, onde ocorrerá uma colisão inelástica. Alguém colocou um chiclete aqui e colou as duas bolinhas. Bom, para responder a pergunta de qual será a altura das duas bolinhas depois da colisão, é importante nós entendermos que este ponto está fixo e que todo o circuito vai se mover em relação a este ponto. É importante nós imaginarmos o que vai acontecer antes do choque, exatamente antes do choque. Então, no momento exato em que a bolinha 1 está para colidir com a bolinha 2, ela adquire uma velocidade, que aqui eu vou chamar de V1. A partir do momento que ocorre essa colisão, durante a colisão nós teremos esta situação, bolinha 1, bolinha 2, que aqui vou descrever com umas cores diferentes, colidem e depois da colisão as duas permanecem unidas e juntas vão adquirir uma nova velocidade, que aqui vou chamar de V2. Veja que antes somente a bolinha 1 tinha velocidade, essa estava em repouso, e as duas agora adquirem velocidades. Num segundo momento, essas duas bolinhas, então, estarão juntas, unidas pelo fio. Elas vão ter essa velocidade V2 e vão descrever um trajeto até chegar a uma altura. Essa altura é que nos interessa. É o X da história. É necessário que nós passemos por essas três situações, pois antes da colisão o sistema é conservativo. A energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Então vamos lá. Nós temos antes duas esferas. A esfera número 1 está parada, mas tem altura, uma altura h. Portanto, eu tenho a energia potencial, M1GH. E não há nada de velocidade. Logo que ela se aproxima da segunda bolinha, ela adquire uma velocidade V1. E a bolinha 2 está parada. Então, o único movimento aqui, ou a energia de altura da 1 para a velocidade da mesma bolinha 1. Que, apresentando então esta energia cinética, nós teremos essa descrição. A energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Tudo isso antes da colisão. Nós podemos cancelar aqui a massa M1 e, isolando a velocidade V1, você tem 2GH na raiz quadrada, sendo esta a velocidade V1 da bolinha antes da colisão. Durante a colisão, nós podemos usar a quantidade de movimento, a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Que nós temos aqui um movimento apenas da bolinha 1, M1 vezes V1. E depois, nós temos duas bolinhas, M1 mais M2, com uma velocidade V2. Já que nós temos V1, nós podemos isolar V2. E lembre-se, as massas são iguais. Portanto, nós podemos escrever que M raiz de 2GH é igual a 2M V2. Isolando V2 e eliminando M, nós teremos raiz de 2GH, tudo dividido por 2. Esta é a velocidade da bolinha 1 e 2 juntas, depois da colisão. Feito isso, agora nós podemos trabalhar com a conservação de energia após a colisão. A energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Antes, e eu digo antes, logo depois da colisão, neste momento em que eles começam a se movimentar, as duas bolinhas, M1 mais M2, apresentam velocidade somente. Então, V2 ao quadrado sobre 2. E depois, quando elas estiverem no máximo de altura, elas vão adquirir
uma altura x e estarão paradas. Portanto, as duas bolinhas, M1 mais M2, vão estar sobre a ação da gravidade apenas, portanto, energia potencial. Veja que nós estamos muito parecidos com a primeira situação. Aqui nós podemos cancelar as massas. E isolando o x, nós teremos V2 ao quadrado dividido por 2g. Ora, V2 ao quadrado seria o quadrado deste membro. Então seria 2gh sobre 2 na raiz, tudo isso elevado ao quadrado. E embaixo dividindo, ou seja, 1 sobre 2g, embaixo aqui dessa história. Feito essa substituição de V2, nós podemos elevar ao quadrado essa raiz, que vai cancelar, virando 2gh sobre 4. E aqui nós temos 1 sobre 2g. Cancelando 2g com 2g, finalmente chegamos a uma altura sobre 4, pois esses dois aqui cancelaram. Logo, a altura final atingida pelas duas bolinhas após a colisão é h sobre 4. Alternativa B.